Olá pessoal, bom, dando continuidade à aula 10 que diz respeito à questão da introdução das geometrias, agora a gente vai mexer um pouquinho mais a fundo, que seria no editor de geometrias. Então, no editor de geometrias, como é que ele funciona? Eu vou utilizar aqui a geometria retangular para exemplificar bem para vocês. Olha só, então criei uma geometria qualquer aqui, eu vou clicar nessa geometria para selecionar ela, vou clicar com o direito, e vou em editar geometria. Nessa aba do editor de geometria a gente vai ter muitas ferramentas, eu vou tentar explicar quase todas elas, tá? Algumas são mais lógicas. Bom, deslocamento eu consigo deslocar a geometria no meu próprio modelo aqui, né? Aqui está minha planta baixa. Vocês estão vendo que aqui tem umas linhas, né? Não tem linha nenhuma, tem uma abinha meio amarelinha aqui, dizendo clique e arraste para adicionar uma linha guia. Você pode clicar e puxar. E essa linha guia você pode movimentar pelas flechas. É uma linha bem interessante, sabe? Porque você consegue posicionar bem certinho, às vezes, em alguns pontos. Então, eu vou selecionar essa geometria. Vocês estão vendo que aqui existem os quadradinhos, né? Os quadradinhos são vértices. Os vértices, eles puxam a linha, dando formato para ela. Então, os vértices são bem importantes na questão de como vai ser o formato o formato básico, né, desse meu objeto. Então, entre dois vértices eu tenho uma bolinha, que eu chamo de bolinha mesmo, mas o que ela para que ela serve? Ela faz isso aqui, ó. Ela curva o objeto, ela curva a linha, desculpa. Hoje está bem difícil de falar, estou me embabacando bastante com as palavras. Bom, deixa eu deixar reto aqui, ó. Então olha só que legal. Por exemplo, quero fazer um negócio bem certinho em cima de medidas. Então eu clico aqui, ó. Tá vendo que tem uma seta azul aqui, ó? Essa seta azul ela vai aparecer dependendo de onde que eu clicar na linha. Então se eu clicar entre esse ponto e essa bola aqui, por exemplo, aqui, ó, a flecha vai dar nesse sentido. Se eu clicar no ponto contrário, daqui até essa bola aqui, a flecha dá no sentido invertido. Para que serve isso? Quando eu clico aqui, ó, eu tenho corda. Significa que desse ponto até esse ponto eu tenho essa medida aqui, ângulo, flecha, raio, área, etc. Tá? Então, isso aqui a gente vai usar bastante, que é a corda. Então, digamos que eu quero fazer aqui um retângulo de 2,5. Então, eu vou digitar lá 2.500, vou arredondar, 3 metros. Então, 3.000, Enter. Agora eu vou clicar nesse pedaço aqui, e aí eu tenho que ajustar o ângulo dele para ele ficar reto, para eu poder dar os 3.000. Para não ter que ficar mexendo em ângulo, que é chato, de ficar acertando as medidas, é só puxar para cá. Ó. Puxo para cá, ele ficou em linha reta, só confiro se está 90 ou 270. Digito 3.000, mesma coisa com o outro lado. Ó. Opa, puxei um pouquinho a mais. E no caso aqui, como é um quadradinho, então ficou já certo aqui essa medida. Aí digamos que eu queira agora curvar, então eu vou curvar isso aqui para cá. Posso utilizar, né, os ângulos do arco ou a flecha para poder fazer a curvatura. Para quem não lembra o que é flecha, é o seguinte: flecha é como se tivesse uma linha aqui, desse ponto até aqui é o valor que tem. Então no caso aqui tem menos 500. Se eu quisesse para o lado de fora seria mais 500. Ela dá no lado contrário, certo? Então, para isso que serve. Eu posso adicionar alguns vértices na linha, ó. Clicando aqui, ó, adicionar vértice. Então, eu posso ir adicionando vértice em cima da linha vermelha. Lógico que depois que eu terminar a adição de vértices, é recomendado que vocês cliquem aqui na setinha, porque ele vai criando vértice adoidado e a gente se perde na quantidade que tem. Por exemplo, criei vértices demais. Remover vértice, vou clicando, ele vai removendo os vértices. Certo? Aqui eu tenho o rotacionar geometria, onde eu posso girar ela do jeito que eu quiser. Aqui eu posso excluir a forma que eu quiser. Aqui eu posso duplicar essa forma. Aqui eu posso fazer um segmento, por exemplo, um corte. Né? Então ele vai cortar esse pedaço da geometria. Aqui eu posso fazer o corte nesse sentido, ó. E aqui eu tenho o offset. O que significa o offset? Quando eu clico aqui não aparece nada, porque eu tenho que clicar aqui fora, ele vai dizer offset de quanto?
quero offset de 50, e aí eu quero desse objeto aqui para fora. Então apontei para fora, ó, cada linha dele vai dar 50 para fora. Esse aqui é o offset da forma inteira. Esse daqui é o chanfro, que é a mesma coisa que as arestas que a gente viu lá antes, né? O aparar arestas, né? E eu também posso exportar essa forma como DXF ou exportar ela como perfil. O perfil a gente não viu ainda. E eu vou deixar para a próxima aula, porque senão fica muito longo, certo? Então, vou fazer aqui um modelinho de gesso bem rápido para mostrar para vocês. Então aqui eu vou construir o teto. Na outra aula eu falei sobre a construção de geometrias, mas eu não falei sobre um item muito importante chamado plano associado. Quando eu selecionar a geometria, eu clico com o direito no plano que eu quero. Vai ficar em amarelo, ó. Tá vendo? Então para que serve isso? Por exemplo, eu vou criar uma geometria associada à parede, ela vai vir assim, ó. Mais fácil, né? Cria associado ao chão, ela vem assim, ó. Cria associado a essa parede, crio assim. Crio associado a essa geometria existente, crio assim. Então sempre com clique com o direito depois da ferramenta estar selecionada. Cliquei no teto com o direito, cliquei nesse ponto e nesse ponto aqui. Então eu vou fazer um sanduíche aqui, ó, de dois tetos, e nesse teto aqui de baixo eu vou editar a forma dele para fazer o gesso que eu quiser aqui. Então aqui eu vou fazer um modelinho bem simples, tá, de gesso. Então, ó, beleza, esse aqui é o meu gesso, ó, certo? Bem simples, tá? Aos poucos a gente vai dificultando. Deixa eu deletar isso aqui. Então agora, com esse gesso pronto, vocês podem adicionar os spots, né, e fazer a composição. Agora, depois de ter criado isso daqui, a gente também pode aplicar um perfil nessa aresta aqui, né? Então o perfil eu vou explicar agora. Vai ficar um vídeo mais comprido, mas tudo bem, não tem problema. Vocês podem dar um pause. Então eu vou clicar com o direito aqui, vou em editar geometrias, e aqui existe uma aba chamada editor de perfil. Nessa aba editor de perfil existem vários perfis salvos já, né, com os gessos que comumente são utilizados. Então, por exemplo, eu vou utilizar um aqui, ó. Esse gesso aqui eu vou indicar nessa janelinha aqui, ó, aonde que vai ser a aresta dele. Então aqui e aqui, certo? E eu vou dar um OK. Então percebe que o gesso ficou de cabeça para baixo, né? Aquela perninha ficou para lá e ele avançou os limites da geometria. Então ele está cruzando. Se tivesse parede ia cruzar, né? E em pontas, infelizmente, ele faz esse negocinho aqui que é um defeito que tem, não tem como tirar. É bom não deixar a ponta muito pontiaguda, que ele não faz isso. Então eu vou mostrar uma outra coisa bem legal, que é o seguinte, ó. Ele ficou de cabeça. Então essa parte aqui, ó, é o teto. É como se o teto tivesse aqui. Então eu quero inverter isso aqui, ó. Eu clico aqui, ó, inverter em X. Se eu der um OK agora, olha só como é que ele vai ficar. Ele vai ficar para dentro, vai ficar para cima, certo? Tem gente que gosta de mexer no gesso, fazer bem detalhadinho. Com essa ferramenta aqui vocês vão conseguir fazer a forma que vocês quiserem, além de estar mexendo nesses componentes aqui. Então eu consigo também inverter em X, ou seja, empurrar ele para dentro. Olha só como é que vai ficar, né? E agora eu quero mostrar um outro modelo aqui. Primeiro deixa eu voltar no perfil original aqui. Cadê o perfil original? Era esse daqui, né? Beleza. Então aqui agora eu quero alinhar à esquerda. Por que alinhar à esquerda? Tá vendo essa linha aqui, ó, vermelha? Essa é a linha de limite da geometria. Então, se eu alinhar à esquerda, ele não vai passar da linha de limite. E se eu der um OK aqui agora, olha só, ela não passa do limite da geometria. Aqui é o final da geometria. Então isso aqui eu sempre uso nos meus gessos. E o que mais a gente pode estar fazendo além disso? Você pode estar criando o seu próprio perfil de gesso. Utilizando a ferramenta novo aqui, ó, você pode adicionar os vértices que eu mostrei anteriormente, é o mesmo sistema. Tá? Você aponta para a direção que quer, clica na linha, ó, a setinha azul apareceu, acorda quanto que eu quero, a direção dele confirma para ver se está certo, e eu posso curvar, fazer do jeito que eu quiser,
e quando estiver pronto eu dou aqui um salvar como e salvo como Yuri Teste. Então aqui, ó, no final vou ter Yuri Teste aqui, ó. Toda vez que eu abrir o Promob vai estar o Yuri Teste, eu vou aplicar na aresta que eu quiser, alinhar por dentro. Nesse caso, como a curvatura saiu, ele não pega pela tangente, sim pelo último ponto de vértice, né? Então vai ficar desse jeito aí, eu diminuo um pouquinho aqui. Então se eu der OK, vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Bom, pessoal, eu acredito que é isso daí. Agora a questão da renderização desse gesso aqui, se vocês forem fazer um render, vocês vão observar que ele vai estar meio escuro. Então a minha dica, eu não vou renderizar aqui para não ficar com o vídeo muito longo. Eu sei que vocês não têm saco para assistir até o final, porque eu realmente também não assistiria. É muita coisa num vídeo só. Quando você seleciona aqui o seu gesso, você vai em propriedades materiais. E aqui você vai encontrar, em outros Promobs, um editor avançado aqui de material. No meu caso está customizado. E aqui eu vou em ambiente. E aqui em ambiente significa que quanto maior o número, mais branco ele vai ficar. Eu comumente utilizo 0.55. 0,55. Tá vendo que ele já mudou? Aplicar em todos os componentes para ele aplicar em todas as bordas. E a especularidade significa a capacidade que ele tem de refletir. Então eu boto 0.002. Dou um Enter e aplicar em todos os componentes. Vocês vão observar que o teto de vocês vai ficar muito melhor, mas muito melhor mesmo. E é questão só de regular daí nas luzes ou na luz do ambiente. Tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. E mais dicas a gente vai vendo nas próximas aulas, beleza? Muito obrigado pela visualização de vocês, tenham uma ótima aula e bons estudos.